Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar nessa proposta, meu caro ouvinte, permanecendo, comungando, estabelecendo essa conexão do sentimento, do intelecto, da potencialidade natural do espírito, em busca dos valores do Evangelho de Jesus. São muitos os seus ensinamentos. O próprio evangelista João disse que se todos os escritos tivessem que registrar a ação do Cristo na terra, não caberia superfície para acomodar todos os livros que seriam então registrados os seus feitos. Então temos que permanecer, porque suas palavras não passarão, o mundo passará. Então estudar sempre, refletir, manter-se conectado e buscar nessas nuances oferecidas pelos espíritos superiores, por Pedro de Camargo nesta obra em torno do Mestre, da Federação Espírita Brasileira e da codificação kardeciana que vem corroborar todas essas ofertas de amor, de reflexões, de entendimento da origem do Evangelho oferecidas por esse autor, para nos brindar com o fortalecimento das nossas convicções, auxiliando-nos em cada uma das nossas caminhadas junto com Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo A Cruz do Cristo. Pois é, não é, meu caro ouvinte? Jesus se permitiu a crucificação. Era a execução de pena de morte. E condenação esta aceitada pelo próprio povo, aceitada pela condição oferecida por Pilatos para escolher um dos prisioneiros, Jesus ou Barrabás. Mas o que tem por significado, como podemos usar esse entendimento da condição pacífica de Jesus de não exigir os seus direitos, mantendo a sua dignidade, de ser um pacificador, perdoando a todos, enquanto estava no alto do madeiro? Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo uma passagem do Evangelho. O próprio Jesus nos ensinou dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos elucidar este verso. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aqui nos reportamos a dualidade das terapias materialistas contra as terapias espiritualistas. As terapias materialistas, que baseiam-se no imediatismo, baseiam-se nas condições de executarmos toda a nossa vontade, tudo aquilo que temos por necessidade. Ou seja, agir de tal forma que não se considere causa e efeito. Ou seja, não importa se há algum hábito, se há algum vício, se há algum trauma adquirido ou não. E muito menos por consequência. É o viver o hoje, independente de quem vamos ferir, magoar ou exercer atitudes de comprometimento. Ou seja, fazer o uso da vontade sem medir consequências. Enquanto que nas terapias espiritualistas, que não são cobradas, não existe comércio envolvido na proposta, é o dai de graça o que de graça recebeste, nós temos o Evangelho de Jesus como diretriz libertadora,
nos dando um sentido para viver, e através da qualificação do livre-arbítrio, vamos olhando para dentro de nós e reconhecendo onde nós temos que nos esforçar para realizarmos a transformação moral de nossas vidas, adquirindo as virtudes pelo trabalho do bem, pela ocupação da condição de voluntário, aprendendo a amar, a servir, a renunciar e a reconhecer o que existe em nós que precisa ser modificado. Isto significa negar a si mesmo. Tomar a sua cruz de cada dia significa manter-se no esforço, resignar-se diante do gênero de provas que nós mesmos nos permitimos, escolhemos, para agora lidarmos com as consequências do que precisamos estabelecer como renovação. E Pedro de Camargo continua: Jesus nos chama com as nossas respectivas cruzes. Sem estas, não poderemos segui-lo. O interesse próprio e a causa do Cristo são incompatíveis. Havemos de renunciar àquele, ou seja, o interesse próprio, para nos acomodarmos a esta, ou seja, a causa do Cristo. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, As Leis Morais, o tópico As Virtudes e os Vícios, a questão 893, realizada por Allan Kardec. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os mensageiros do mundo espiritual, de ordem superior, responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então veja a questão do interesse pessoal. É preciso que haja desinteresse no reconhecimento, nos elogios, na promoção pessoal, na imposição das ideias próprias. Tudo isso representam desinteresses. E então, caridade. E a questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta dos espíritos: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Aqui os espíritos fazem uma comparação com a superficialidade brilhante do metal de cobre, que não resiste a uma intervenção de interferência química que possa estabelecer modificação da sua estrutura. É a pedra de toque, que é um instrumento de laboratório usado para estabelecer fricção, atrito. Então ele faz a comparação mostrando
que quando vem a adversidade, quando vem o desafio, se nós não estivermos qualificados no entendimento do bem, isso pode gerar em uma situação de alteração do equilíbrio. Ou seja, meu caro ouvinte, a religião é muito importante nas nossas vidas. A qualificação do bem, o conhecimento da verdade como instrumento para que possamos fazer sempre a melhor escolha. E aqui também os espíritos vieram confirmar o que Pedro de Camargo afirma sobre o interesse pessoal. Então, uma vez que esse interesse deixa de ser atendido, tudo fica à descoberta. E aí passamos a apresentar realmente toda a condição de necessitados espirituais que somos nas nossas reações mais íntimas. E Pedro de Camargo continua: renunciar, segundo o critério cristão, não importa na indiferença e na inércia, no abulismo, que significa falta de vontade, e na apatia, estado da alma que não se comove com nada, mas sim na força moral capaz de colocar a justiça e a verdade acima de todos os interesses, de todas as cobiças, de todas as prerrogativas, até mesmo da própria vida. E foi exatamente o que Jesus fez por nós, não é, meu caro ouvinte? Permitiu-se a crucificação, doou a própria vida para nos ensinar muito com seu exemplo de amor, de pacificação, de pacificador, perdoando a todos, provando a existência da imortalidade de espírito, apresentando-se ressurreto no terceiro dia. Paulo reporta-se numa de suas epístolas aos inimigos da cruz do Cristo. Estes indivíduos talvez fossem admiradores do Cristo, mas do Cristo sem a cruz. Ser, porém, adversário da cruz é ser adversário do Cristo. Então não basta que tenhamos um título religioso, não basta uma aparência, não basta o verniz social da educação que estabelece o concurso desse mesmo interesse pessoal. É preciso tomar a própria cruz de cada dia, negar a si mesmo e viver o sentimento intensamente na convicção dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar estudando o capítulo A Cruz do Cristo, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a cruz do Cristo. Mas não só a cruz do Cristo, meu caro ouvinte, também as nossas cruzes, os nossos desafios, as nossas provas, os mecanismos educativos dos processos de expiação, a oportunidade de aprender a servir, a renunciar, a amar, a conhecer a si mesmo e não se permitir aos impulsos, à vida das sensações, das ilusões, das fantasias, que significam negar a si mesmo, ou seja, reconhecer o que existe em nós como hábito prejudicial, não porque nos disseram, mas porque nós mesmos assim o reconhecemos. Trabalhar, nos esforçarmos pela nossa transformação moral e buscar a realização pessoal. No trabalho no bem, no compromisso com a caridade, eis aí o mecanismo educativo de libertação de todo o mal, buscando o conhecimento do Evangelho,
tornando ferramentas de qualificação para nossas vidas e nos destituir de todo o interesse pessoal, ou seja, na exaltação do ego, na vaidade, no reconhecimento do nosso trabalho, da apropriação desse trabalho que não nos pertence, da ideia de supremacia, do orgulho de nos julgarmos melhores do que os outros. Todas essas atitudes recaem sobre o interesse pessoal e que os espíritos já disseram que representa um dos maiores entraves e prejuízos à moral e crescimento das nossas oportunidades de evolução. E Pedro de Camargo, na obra Em Torno do Mestre, continua nos ensinando, dizendo: não há cristianismo sem cruz, isto é, sem renúncia, sem dificuldades, sem sacrifícios. Religião cômoda e fácil, pronta a moldar-se às veleidades. Veleidades, meu caro ouvinte, significa vontade injustificada, capricho, fantasia, e ao egoísmo humano. Não é cristianismo, embora se rotule com tal denominação. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando o verso. O Livro dos Médiuns, capítulo 3, sob o título do Método, o item 28. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se: primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Segundo, os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo, dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade.
Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar, do que se convencerem e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isso não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre o que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. E Pedro de Camargo continua: em matéria de moral evangélica, a questão não é de rotulagem, nem de aparências, é de fato. A cruz do Cristo na vida humana é um fato concreto e positivo, em toda a força da expressão. A cada passo, a cada momento, a palavra da cruz se ergue em nosso íntimo. Reclamemos que a tomemos sobre os ombros, ou carregamo-la, renunciando, ou a desprezamos, dando ganho de causa às razões do nosso egoísmo. Assim está urdida a trama da nossa vida, com a cruz ou sem a cruz, isto é, pela justiça e pela verdade, ou pelo interesse e pela hipocrisia do século. Não há que vacilar. Seja o teu falar sim, sim, e não, não. Toda autoridade vem da cruz. O enviado de Deus não impôs aos homens a sua autoridade, conquistou-a na cruz. Quando eu for levantado, dizia ele, atrairei todos a mim. O fulgor imperecível de sua glória vem da renúncia máxima, vem do seu sacrifício voluntário em prol dos pecadores. O seu poder não dimana de outra fonte também. É a consequência natural de sua máscula energia moral, capaz de triunfar sobre todos os obstáculos, renunciando a tudo pelo ideal acalentado. A autoridade do homem, sua glória, seu poder, não podem, a seu turno, ser conquistados de outra maneira. Jesus é o modelo, é o verbo que serve de paradigma a todos os verbos. E só renunciando ao inferior que se logra o superior. A verdadeira glória, o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza e a verdadeira sabedoria só se alcançam renunciando ao falso poder, à falsa glória, à falsa autoridade, à falsa riqueza e ao falso saber do século presente. Sem a cruz não se vence na vida. Ela é a arma indispensável no combate cotidiano. Com ela marchamos para a vitória de fronte serena, de cabeça levantada. Sem ela, caminhamos para a derrota, cabisbaixos, humilhados, envelhecidos. Com a cruz do Cristo, finalmente, conquistamos a vida. Sem ela, seremos tragados pela morte. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, renunciar a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Afirmou Jesus, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26. Vamos nos desvencilhar do interesse egoístico, meu caro ouvinte. Vamos nos estabelecer em comunhão com as palavras, com os ensinamentos, com a luz do alimento da alma que o Evangelho de Jesus nos proporciona a todos. Vamos nos sentir assim fortalecidos e no trabalho com Jesus desenvolver aquilo que nos cabe, o que pudermos realizar na oportunidade do exercício do bem. Que Jesus nos fortaleça
Que a paz do Cristo esteja no seu lar, em sua vida, dando-lhe sentido para viver hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.